Bom, pessoal, eu vou tentar fazer todos os módulos daquilo que a gente tem de mais importante na parasitologia médica. Eu vou começar pela parte de protozoários e uma dica que eu vou deixar para vocês é que sempre procurem dar uma lida nos manuais, procurem sempre estar acessando o site do Ministério da Saúde, porque muitas vezes os livros eles trazem muito mais de morfologia, muito mais de ciclo do parasito, tá? Já fica aí uma dica, não existe ciclo da doença, a doença ela não tem ciclo, tá? O parasito tem. E entender esse ciclo do parasito vai ajudar vocês a entender por que o paciente apresenta tal clínica ou especificidade nos sintomas que ele tem, tá? Então se baseiem nos manuais, se baseiem nos livros para ter a base, tá? Cuidado, muito cuidado com essas práticas mirabolantes ou essas chamadas práticas integrativas, tá? Então, sempre que eu tiver dando ou ministrando uma aula para vocês, eu vou estar baseado nos livros, e vocês podem ver aqui atrás, ó, que tem vários livros, inclusive os de parasitologia que estão aqui no cantinho aqui. Porque a gente tem visto na prática muitas receitas fáceis que começam numa ideia um pouco científica, mas terminam num charlatanismo, que às vezes a gente tem doença grave e que o profissional ele induz o paciente a abandonar uma prática segura e funcional para uma prática que ainda não está ali tão validada. Então, eu vou começar com a protozoologia. Então, inicialmente, nós precisamos entender o que é o parasitismo, tá? Então, parasita é uma relação ecológica onde o parasito ele tira do seu indivíduo os nutrientes que ele precisa para a manutenção do seu ciclo biológico. Ou seja, definir parasitismo é definir uma relação ecológica que acontece naturalmente no ambiente natural, onde os organismos, os parasitos, tiram do seu hospedeiro a subsistência ou aquilo que eles precisam para se reproduzir. Logo, existe também uma diferença dos tipos de parasitos e do tipo de relação que ele vai estabelecer com o seu hospedeiro. Existem aqueles parasitoides ou os parasitas clássicos e existem também os parasitas escravocratas, que às vezes tomam conta do sistema nervoso periférico do hospedeiro, isso acontece muito com inseto, e obrigam, entre aspas, o seu hospedeiro a mudar o seu estilo de vida para assim poder perpetuar o parasito. Muito bem. Parasitismo é um tipo de simbiose, na verdade, uma simbiose negativa. É uma simbiose negativa para o hospedeiro, porque ele dá ao parasita os tecidos, os fluidos corpóreos, e o patógeno, que é o parasito, ele retira do seu hospedeiro os nutrientes. Então é positivo para o parasito e negativo para o seu hospedeiro. Vocês vão perceber que viciosamente eu vou falar parasita e parasito. É igual essas palavras? Não exatamente, porque o parasito eu estou me referindo ao organismo, enquanto o parasita eu estou relacionando a relação ecológica. Ou seja, todos os organismos vivos podem ser parasitas enquanto relação ecológica, mas alguns organismos vivos, enquanto espécie, são parasitos. Exemplo, a lombriga, ela parasita enquanto relação, mas a lombriga, ela é um parasito enquanto organismo, tá? Os parasitos, eles são diversos enquanto a sua relação com o hospedeiro. Então eu posso ser um parasito acidental, enquanto eu sou um parasito de cão, e meu hospedeiro é um cão, eu posso acidentalmente infectar um humano.
Só que como o ser humano não é um hospedeiro definitivo, ou seja, não é no hospedeiro humano que a reprodução sexuada vai acontecer, ele se torna um parasito errático. Então nós podemos chamá-lo de parasito acidental. Existem alguns exemplos na medicina, que é a larva migrans visceral e a larva migrans cutânea. Temos o parasito errático, fora do seu habitat, e aqui, nesse ponto aqui, muito cuidado, porque muitas vezes o parasito ele se torna errático por erro no tratamento. Eu vou dar um exemplo clássico. Existe uma planta que, se perguntem aí os seus avós e os seus parentes mais velhos, né, ou às vezes a mãe vai lembrar da avó e tudo mais, existia uma planta chamada erva de Santa Maria. E vocês podem dar um Google aí e confirmar essa história. A erva de Santa Maria, ela era conhecida como a chamada erva lombrigueira. E ela era assim chamada porque, na época, usava-se para tratar verminoses. E aí, a ciência da farmacologia começa a evoluir, as farmacopeias começam a estruturar a organização química da molécula, e eles descobrem que um alcaloide da planta tem um produto químico. O alcaloide é uma substância química produzida pela planta, que para nós passa a ter o efeito farmacológico em algum grau. E esse alcaloide ele foi chamado de ascaridol. Logo, poderia se criar um medicamento para a lombriga. No entanto, o ascaridol ele é muito tóxico, então do princípio farmacológico você não pode fazer um tratamento com uma droga que seja muito tóxica, né? Na verdade, tem-se drogas assim, muito tóxicas, mas a farmacologia ela busca o quê? Sempre desenvolver ou usar medicamentos que tenham baixa toxicidade. No caso, muitas avós tratavam as suas filhas com a erva de Santa Maria. E muitas vezes a filha não pegava muito bem o ensinamento da mãe, né, no caso a avó agora, e a mãe tratava os seus filhos com a erva de Santa Maria. E esquecia de dar um... Bom, então vamos para a primeira doença, por assim dizer. Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque ao falar das leishmanioses, nós podemos falar das formas dermotróficas e das formas viscerotróficas. E é de extrema importância que vocês, como eu disse na primeira aula, se baseiem nos manuais, se baseiem nos protocolos, podem usar os livros de parasito, mas tomem cuidado sempre com a parte de tratamento, porque ela muda muito e às vezes os livros não são atualizados numa velocidade tão grande, tá? Cuidado, tá? Mas assim, não sou eu que vou impedi-los de ter essa conduta, mas cuidado com essas questões integrativas, cuidado com as palavras quânticas, as partes moleculares e tal, porque se a gente não tiver o conhecimento da doença, a gente pode estar fazendo com que o paciente tenha problemas sérios. A leishmaniose mata? A tegumentar não, mas a visceral mata. Ela é uma doença que tem uma taxa de letalidade considerável. Tá? Então foi até proposital colocar o título da aula de parasitologia quântica, porque de quântica não tem nada, tá, gente? Mas porque a gente gosta de colocar palavras, e até um teste mesmo que eu estou fazendo para ver se o YouTube ele divulga mais os vídeos, porque a palavra quântica, a palavra integrativa, ela vende mais do que simplesmente a gente está aqui falando seriamente sobre um assunto, né? Discutir seriamente um problema, tá? Então já deixo para vocês aí, se inscreve aí, por favor, me ajuda a chegar aos 1000. Eu ainda preciso bater algumas métricas do YouTube, então só com a ajuda de vocês eu vou chegar lá, e fica aí o conteúdo de leishmanioses para vocês. Então, só para a gente começar a discutir,
Os flebótomos, tá? E aí vamos tomar cuidado com a palavra mosquito, tá? Porque mosquito é uma coisa e flebótomo é uma outra coisa. Flebotomínio é o agente transmissor da leishmaniose. Ah, mas Rafael, ele é um inseto? É. Por que ele é chamado de mosquito palha, então? Porque nós estamos falando de uma questão vulgar, de uma palavra vulgar. Se eu coloco flebótomo na mesma categoria de mosquito, embora eles tenham particularidades, eles são artrópodes, são insetos, mas mosquito sobrevive em água parada. Na verdade, mosquito usa a água parada, o ciclo de reprodução do mosquito é água parada. O flebótomo não precisa de água parada para reprodução ou para manutenção do seu ciclo. Ele precisa de matéria orgânica. Então, se eu falo que os dois são mosquitos, eu coloco para o flebótomo a mesma medida preventiva para dengue. E às vezes nós vamos ver lá na frente que os casos eles não são reduzidos. Então, flebótomo é flebótomo, mosquito é mosquito. Mosquito, água parada, faz muito sentido para dengue, zika, chikungunya, enfim. Mas o flebótomo ele é matéria orgânica. Então, para o indivíduo que mora numa área urbana, próximo a uma área de mata, né, nesse efeito borda que a gente chama, ou vive em ambiente rural, limpar o terreiro, o quintal, faz muito mais sentido do que água parada. Na verdade, ele tem que fazer os dois, né, porque essas duas doenças circulam em quase todo o território brasileiro. Ou se eu puder ousar todos, né, porque a gente tem notificação em praticamente todos os lugares. Tá? Então, só para título de conhecimento, os flebótomos estão aqui ó, como o segundo dos animais mais mortais do mundo, né? Porque transmitem as leishmanioses. Né? No caso da letalidade, nós estamos falando da leishmaniose visceral. Tá? Então, para a gente começar essa aula, então eu vou falar só desse espectro aqui que eu tenho que argumentar. No próximo vídeo eu vou falar da forma viscerotrófica. Então a leishmaniose tegumentar ela tem esse amplo espectro clínico, né? Ou seja, as espécies do gênero Leishmania elas são pleomórficas. Isso quer dizer que elas conseguem desempenhar um grande espectro de manifestações clínicas. Então a gente tem a forma mucosa, temos a forma cutânea, a forma difusa. Vocês vão perceber que ao longo dessa aula eu vou colocando algumas outras terminologias, mas tudo aqui vai ser subclasse ou uma subcategoria da leishmaniose tegumentar, tá? Então, no caso da forma cutânea, a gente tem a localizada, que pode ser única ou múltipla, mas a diferença de múltipla para localizada é que a localizada é uma lesão só, né? A múltipla até 3, mas podem ter algumas portarias que dizem que até 3 lesões no mesmo segmento, até 3 lesões no mesmo segmento, nós falamos da cutânea localizada. E se eu tiver mais 4 ou 5 lesões no mesmo segmento, aí é a disseminada, tá? Se a lesão não ulcerar, ela é difusa. E aí nós estamos falando de casos graves que eu tenho que investigar o comprometimento imune ou uma espécie de leishmania que tem esse perfil, né? E nós podemos falar da leishmania amazonensis e também falar do grau de comprometimento imune do indivíduo. Caso nós tratemos a doença ou caso esse indivíduo esteja com uma espécie resistente ao medicamento, a lesão próxima ao fechamento ou depois de fechada pode ter uma recidiva. E nós falamos a recidiva cutis, tá? Então, ao longo dessa aula, vocês vão se familiarizar com esses temas aqui e vão ver que o que muda aqui, né, para essas características aqui, não está difusa aqui porque ela vai ter uma conduta diferente, mas para essas características aqui, a gente tem o mesmo esquema terapêutico, né? Aqui, na recidiva cutis, está mais o acompanhamento do tratamento e possivelmente um retratamento do que simplesmente falar de mudança no esquema terapêutico, tá? E temos a forma dupla, né? Que é a cutâneo mucosa ou a cutâneo difusa, tá?
e, na próxima aula, a forma viscerotrófica que nós vamos falar, tá? Então, aqui as principais formas clínicas: forma cutânea, difusa, mucocutânea e disseminada. E a forma visceral, porque ela comete as vísceras, fígado, baço. As formas cutâneas, elas são associadas ao tegumento. Então vocês vão perceber que muitos livros falam que a borda elevada, com fundo granulomatoso, hiperemiado, é uma característica básica da leishmaniose tegumentar. Ou seja, bordas em moldura, né? Então essa aqui é uma lesão capa de livro, como a gente chama, né? Só que muitos pacientes não terão essa lesão capa de livro. E aí vocês têm, enquanto profissionais de saúde, investigar. Tem até um curso que eu fiz junto com a Fiocruz que chama Leishmanioses e eu conheço. Está no campus virtual da Fiocruz. Façam, porque ele é gratuito e ele é para todo qualquer tipo de profissional de saúde ou até mesmo para pessoas leigas que querem se inteirar sobre o assunto. Se um paciente chega num serviço de saúde com uma lesão que não é muito característica, mas ela está em membro inferior, a primeira coisa que eu suspeito é de um comprometimento vascular. Reparem que aqui tem uma mosca, tá? Um mosquito aqui na ferida, tá? Isso pode permitir com que esse inseto traga algumas partículas contaminantes e contamine essa ferida. E ela vai estar toda infectada e vai dar uma falsa ideia do que realmente é. Então, por isso é prudente, antes de um tratamento, limpar a ferida com antibiótico, né? Ou dar ao paciente um tratamento prévio com antibiótico por no mínimo uns 10 dias, porque a gente não pode esquecer que mais de 80% da pele é Staphylococcus aureus. E para a gente ver o que sobrou aqui, né? Às vezes a gente tem que fazer o desbridamento, né, da ferida para a gente poder ter um tratamento melhor. Principalmente se esse paciente for elegível para o tratamento intralesional, tá? Então, de acordo com o quadro clínico, né? A gente tem a forma cutânea. Aqui algumas espécies, tá? Que estão incriminadas no Novo Mundo, ou seja, na América Latina, América do Sul, na transmissão da leishmaniose. Então aqui a borda elevada, fundo granulomatoso, hiperemiado. A gente tem a leishmania amazonensis, guianensis e brasiliensis. Reparem que a leishmania amazonensis ou complexo amazonensis tem um L aqui, e aqui a Leishmania guianensis tem um V. Aqui nós estamos falando do subgênero Leishmania e o subgênero Viania. Qual que é a diferença do subgênero Leishmania para Viania? É onde o protozoário do gênero Leishmania vai se multiplicar no trato intestinal do inseto. Tá? Antigamente, e aí cabe um parênteses aqui. Antigamente, vocês podem pegar o livro do Louis Hay, que no caso aqui, esse azulzão que está aqui, ó. O livro de parasitologia do Louis Hay, ele é importante porque ele trabalha a doença no ambiente, tá? Ou seja, fora do hospedeiro, e trabalha a doença no hospedeiro. Então ele sempre vai ter 2 capítulos para trabalhar as doenças em si. Falava-se assim, que o complexo tal era incriminado pelas formas tegumentares. Então você estudava lá aquele complexo. Por exemplo, complexo amazonensis. Aí você estudava várias espécies ali. Essas aqui são as espécies dermotróficas. Então elas causam lesões cutâneas. Já o outro complexo, tal, ele está incriminado, um complexo Donovani. A Leishmania infantum, por exemplo, é a forma viscerotrópica. Ok, isso na prática é real? É. Só que existem artigos, tá, que já mostram que muitas vezes algumas espécies cutâneas, quando o tratamento ele é feito errado, essas espécies elas podem visceralizar. Da mesma forma, existem casos no Nordeste, vocês podem colocar no Google escolar ou no PubMed, que tratamento de leishmaniose visceral, tá? O tratamento errado pode permitir que a leishmania evada o sistema de defesa e crie lesão cutânea. Então, nós chamamos isso de tegumentarização pós-calazar, tá?
A resposta da leishmania tegumentar ela é mediada por célula, macrófago, enquanto a visceral ela é anticorpo. Daí faz mais sentido algumas sorologias, tá? Algumas sorologias, tá? Vocês vão ver que o teste de intradermorreação de Montenegro ele não é lá um teste muito sorológico, porque a gente usa a própria leishmania ali, né, fragmentos da leishmania para induzir a resposta, tá? Bom, então vocês percebam que aqui tem uma lesão nessa criança, uma lesão ulcerada clássica, e aqui tem uma lesão que não é lá muito bem clássica, né? Então, o diagnóstico é a pesquisa do parasito. Então, um parasitológico direto, fazer biópsia na borda dessa ferida e ver a presença do parasita. Então, aqui nós temos uma lesãozinha aqui, tá? Com uma pouca ulceração, tá? E quanto maior o tempo de ferida, menor a possibilidade da gente encontrar na lâmina, pelo parasitológico direto, as amastigotas da leishmania, tá? Então, a anamnese do paciente, isso é importante. Algumas outras doenças podem criar algumas lesões dérmicas também, como a esporotricose, tá? Que são lesões que parecem que elas têm umas bolhas, umas crostas esverdeadas ou enegrecidas, tá? Pode também confundir, a gente vai ver isso mais à frente, tá? A gente tem a forma difusa, ou seja, são lesões não ulceradas, tá? Quem causa ou quem está mais incriminado a essa transmissão é o complexo amazonensis, tá? As leishmanias, elas são muito comuns em reservatórios silvestres, como os roedores, os edentados. E vocês vão ver na leishmaniose visceral que existe um problema muito sério com o cão, né? O cão é reservatório, o cão é hospedeiro, o cão é vítima, né? Então existe muito essa discussão. Enquanto que para tegumentar existe um manual oficial do Ministério da Saúde para o manejo, para visceral não tem tanto assim, não tem nada tão institucional, né? Tem mais uma questão dos veterinários ali se juntarem e fazer um manual para tratamento, tá? Temos a forma mucocutânea, tá? Que acomete palato e o septo nasal, né? Também os mesmos reservatórios, só que aqui nós estamos incriminando o complexo Leishmania brasiliensis, né? No caso, a espécie Leishmania brasiliensis. Lembrem-se que, de novo, aqui, quando fala-se de reservatórios, a gente pode ter mais reservatórios do que simplesmente só os roedores silvestres, ok? Então, aqui uma outra forma, né, até o nariz de tapir, né, como é chamado também em algumas áreas, principalmente em outros países como Venezuela, Bolívia, Paraguai, o Peru, né? Então aqui o acometimento do septo e da boca, aqui só do septo nasal, tá? Acometimento do palato, tá? Então aqui, ó, mucocutânea, tá? Então pele, mucosa, tá? Então, vocês vão ver mais à frente nos manuais múltiplas características, né? Mais uma vez, se ela é classificada como cutânea, não me interessa se ela tem recidiva cutis ou se ela é cutânea disseminada ou uma lesão única, o tratamento ele tende a ser muito semelhante, ok? A forma disseminada, tá? Então aqui Leishmania brasiliensis também, então aqui nós temos que pensar num comprometimento imune desse paciente, tá? Ou alguma outra causa que levou esse paciente a desenvolver essa forma. Então essa forma disseminada, ela tende a ser um pouco mais, não vou dizer rara, mas pouco frequente na nossa região, tá? E quando a gente pensa a nível de tratamento, o que eu tenho que ver é que eu preciso encontrar os macrófagos parasitados com a forma mastigota do parasito. Então essa é a forma direta de nós diagnosticarmos a leishmania, tá? A forma visceral, aqui só para apresentar mesmo a forma visceral, nós temos a Infantum chagasi, a Donovania infantum. Existe essa discussão, né, se a Infantum chagasi ela é uma espécie isolada ou se ela é uma subespécie, né? Temos o cão como um reservatório, porque o flebótomo ele usa o cão no peridomicílio como um hospedeiro, né? Não existe esse conceito na epidemiologia, mas eu vou usá-lo aqui, né, de forma
minha mesmo, né? Algumas pessoas, várias pessoas, né, usam também esse conceito, que é a zooprofilaxia, ou seja, é ter um animal no domicílio para fazer com que as doenças não cheguem até você, tá? Existe essa discussão, né? Cão, sacrifica ou não sacrifica? Bom. Cão positivo, sacrifica ou não sacrifica? Bom. Um cão sintomático, gente, ele tem sofrimento, ele sofre. Então, né, opta, sim, em fazer o sacrifício do cão. Cão assintomático, o tratamento ele está baseado em quê? Redução da carga parasitária, tá? Então, você não cura o cão. Mas se um cão não tem sintoma e você evita o inseto de exercer o hematofagismo no cão, você já está fazendo uma prevenção. Então, não há necessidade de sacrifício. Agora, existem cidades, existem políticas mais regionais, ou seja, municipais, que dizem o seguinte: sacrifica os cães. Há cidades em que os cães foram sacrificados, todos os cães vadios, né? Não sei dizer os cães domiciliados, mas os casos não reduziram. Tá? Então fica aquela questão, né? E aí? Como é que a gente faz? Né? Então na clínica em si, a leishmaniose tegumentária é uma doença imunoinfecto-contagiosa, tá? Ou imunoinfecciosa, tá? Parasitária da pele, das mucosas, não contagiosa, tá? De caráter pleomórfico, dado as formas clínicas, zoonótica, tá? Causadas por protozoários do gênero Leishmania, tá? Então o Brasil é o país com o maior número de casos novos no mundo, tá? E só o Brasil registra 10% de casos da LTA, né? Por isso a gente chama Leishmaniose tegumentária americana, no mundo, tá? Então ela tem um caráter mais regional, tá? Então ela pode ser conhecida como ferida brava, úlcera de Bauru, tá? O período de incubação é de 2 a 3 meses, com variação de 2 semanas a 2 anos. O paciente ele pode ter cura espontânea? Pode. Às vezes o paciente ele vai consultar com você, você sugere que possa ser leishmaniose, você tem a suspeita de que seja leishmaniose, e aí você pede a biópsia e o paciente volta para você e faz a biópsia. Como você vai criar uma nova ferida na ferida, porque você vai tirar um fragmento da pele, esse paciente, quando ele voltar para pegar o resultado, aquela ferida já pode estar fechando, porque você ativou, né, reativou o sistema imune do paciente e o sistema imune se tornou responsivo. Então isso pode acontecer, tá? Então, o espectro clínico, né? Nós temos a forma cutânea única, múltipla, e aqui nós vamos classificar como múltipla 3, até 3, tá? Lesões corporais, tudo bem, pode ser, tá? A disseminada 3 ou mais por segmento, mas tanto 1, 2 quanto 3 não muda a forma de tratamento e pouco provável que você vai aumentar a dose que você vai usar, tá? Temos a recidiva cutis, que muitas vezes aqui está associado à resistência parasitária ou ao tratamento ineficaz ou não acompanhamento desse paciente pós-tratamento, tá? Aqui nós temos as principais espécies incriminadas nas formas cutâneas, tá? Lembrando que a forma difusa, eu estou falando da amazonensis, tá? Então, de todas elas, a amazonensis é a única que vai causar os 5 espectros clínicos da cutânea, tá? Temos a forma mucosa, tardia, mucocutânea, contígua, primária, indeterminada e os protozoários que estão incriminados nessa causa, tá? A leishmania é um parasito intracelular, ou seja, a leishmania ela apresenta 2 formas de vida, ou seja, uma alternância de ciclo biológico. Lembra da primeira aula que ela tem a forma flagelar, que é a promastigota, no intestino do inseto, e no sangue, no caso da LV, da leishmaniose visceral. No caso do parasito, quando ele é introduzido no hospedeiro, humano ou cão, a leishmania, a promastigota, forma flagelar, ela vai ser fagocitada pelo macrófago e no interior do macrófago ela assume uma forma oval não flagelar, que é a mastigota.
E dentro do macrófago é que ela vai conseguir se reproduzir, ela vai romper os macrófagos, as amastigotas se transformam novamente em promastigota, rapidamente elas são fagocitadas, se transformam novamente em mastigota, e assim ela vai gerando o aumento dessa parasitemia, né? Ou seja, da carga parasitária, e no caso da leishmaniose segmentar, as lesões. Então, no caso da resposta imune, quando ela é resposta mediada por TH1, ou seja, a gente fala que o indivíduo tem uma resposta celular, ela é mais favorável para LTA. A resposta tumoral ela é desfavorável, e aqui nós estamos falando da leishmaniose difusa e da leishmaniose visceral. Então, o paciente ele está ali moldando a sua resposta em extremos, né? Numa hiperresposta imune, numa resposta ausente, falar de imunocomprometidos, né? Então, o polo hiperérgico é uma resposta imune mais acentuada do que o polo anérgico, que é ausente de resposta imune. Aqui nós podemos falar de imunocomprometido, aqui nós podemos falar da evasão do parasito ao sistema imune, tá? E dessa interação, ou seja, do parasito e hospedeiro e a sua resposta, é que nós vamos ter o espectro clínico da doença, tá? Então, ou seja, a doença ela depende do estado imunológico do indivíduo, tá? Se o paciente ele tem uma infecção inaparente ou aparente, né? Tem a migração do parasito para o sistema linfocitário, né? Do sistema linfonodal, né? Os linfonodos, melhor dizendo, ele vai desenvolver a forma difusa. Então, se esse indivíduo ele tem uma resposta celular ausente, ele está no polo anérgico. E aí nós vamos ter o predomínio de TH2, ou seja, resposta tumoral. A intradermorreação vai dar negativo. Então, sorologias não funcionam tão bem para eles. Vai funcionar muito bem para visceral, tá? Ele tem uma carga parasitar muito alta e as lesões elas são fechadas e são espalhadas pelo corpo, como verrugas, tá? Essa é uma enfermidade de maior gravidade dado ao comprometimento imune. Agora, se esse paciente estiver no polo hiperérgico com uma resposta imune acentuada, ele vai ter a forma cutânea, tá? Com múltiplas lesões ou lesão única, predomínio da resposta celular, a intradermorreação ela dá positivo, é uma doença benigna que leva à cura espontânea e uma resposta imune razoavelmente a ser considerada, tá? Já, né, no polo hiperérgico, ele vai ter uma resposta imune mais acentuada e ele vai desenvolver a forma mucosa. Então, vejam bem, a forma difusa e a forma mucosa são ambos ali, essas duas condições, são extremos de uma resposta imune. Se a resposta ela é ausente, difusa. Se ela é extrema ou severa, hiperérgica, mucosa. A forma cutânea, que é a forma ulcerada mesmo, a forma clássica da doença, ela está ali no meio destes extremos, tá? A intradermorreação de Montenegro no polo hiperérgico, ela tem um halo, né, de resposta mais intensa. Uma pessoa com forma mucosa, eu já posso suspeitar de resistência parasitária, tá? Mas, mesmo assim, ainda essa pessoa tem uma resposta favorável ao tratamento, tá? Lembrem-se que nos estudos de vocês, principalmente nos livros, a intradermorreação de Montenegro não se faz mais, tá? Era um teste que a Fiocruz produzia os kits, os testes, mas é um teste caro para pouca saída, porque a leishmaniose tem poucos casos, entre aspas, né? Todos os dados que a gente publica de leishmaniose, a gente tem que juntar as leishmanioses de 3 em 3 anos para a gente ter um volume de dados epidemiológicos para poder discutir. E nessa questão, quando a gente junta casos de 3 em 3 anos, a gente observa nitidamente que em 3 anos ela sobe o número de casos, tem uma explosão de casos. 3 anos depois diminui.
Existem muitas hipóteses do porquê que isso acontece. Você pode falar de evento climático, El Niño, La Niña, que está relacionado à proliferação de vetor. A migração das pessoas doentes, enfim. Existem várias nuances desse processo, tá? Mas a intradermorreação de Montenegro ela não é feita desde 2015, tá? Então a Fiocruz descontinuou esse serviço, tá? Então, após ser picado, né, na pele, o inseto flebótomo, ele vomita, na verdade a fêmea do flebotomínio, ele vomita, ele regurgita as promastigotas metacíclicas. Por que metacíclica? Porque ela tem uma alta taxa de reprodução no intestino do inseto, tá? Então, elas se reproduzem no intestino do inseto, migram novamente para a probóscide do inseto, que é o aparelho bucal. E ao exercer o autofagismo, essa fêmea, ela inocula as formas promastigotas na pele. Na pele, principalmente na derme, os macrófagos vão fagocitar as promastigotas e dentro do macrófago a promastigota se transforma em amastigota. De acordo com a resposta imune do indivíduo, ausente ou presente, leishmaniose difusa, cutânea ou cutânea mucosa. Tá? Sorologia negativa, intradermorreação negativa, intradermorreação positiva e muito mais positiva na mucosa. Tá? É interessante a gente notar que os insetos eles podem ser divididos de acordo com o tipo de probóscide, né? Existem os insetos teumatofágicos e os solenofágicos, né? Então, um deles tem uma peça bucal literalmente parecendo com agulha. Ele vai lá, fura o capilar e ingere sangue, sai. Outros, no caso dos flebótomos, eles têm uma peça bucal parecida com uma árvore de Natal ao contrário. Que quando o flebótomo pica, ele dilacera o tecido ao redor, cria uma poça de sangue naquele local da lesão e aspira aquele pool de sangue. Como você tem uma pequena lesão e você tem ativação do sistema da resposta inflamatória local, macrófago migra para o local e é justamente por essa atração dos macrófagos ao local da lesão que as promastigotas são fagocitadas. Então, promastigota, amastigota. Tá? E a ferida do mosquito asa de palha, né, do mosquito asa de palha, dói. Né? Então as pessoas falam assim, nossa, uma picada que dói muito e tal, aquela coisa toda. A ferida leishmaniótica, ela não dói, ela é indolor. Então isso já é um critério na sua anamnese para você excluir outras causas, tá? Então fica aqui novamente um esboço das formas clínicas, tá? Da forma clássica, né, daqui do livro didático, forma mucosa, a forma difusa e a forma disseminada. A diferença é que aqui as lesões elas estão na disseminada ulceradas, tá? Então, para entender um pouquinho cada uma dessas formas, né, a gente tem aqui uma lesão de formato arredondado ou ovalado, a borda elevada, né, bem delimitada, a base rasa, eritematosa, um infiltrado de consistência firme, fundo avermelhado, granulações grosseiras. Tá? Cerca de 30% dos casos tem adenopatia regional, ou seja, acometimento dos gânglios linfáticos. Pessoas que têm acometimento do gânglio linfático, você não faz tratamento por intralesional, tá? Fica aí essa dica, tá? E nós vamos ver mais à frente o porquê, tá? No Brasil, a gente tem um predomínio dessa forma, que é ulcerada, porque ela acomete mais as áreas expostas, predominantemente em homens, porque vão mais à área onde naturalmente tem a doença. A faixa etária está ali transitando entre os 21 e 50 anos, tá? Pacientes tratados adequadamente a gente tem cura, tá? Então isso é fácil. Caso não tratado, pode ter cura espontânea por tempo indeterminado. Então ela pode ter uma recidiva da lesão, tá? Essas lesões elas podem permanecer ativas por vários anos, mesmo após tratamento.
Pode ter disseminação hemática ou linfática, então lembra do que eu falei que no caso da tegumentar ela pode visceralizar. E o que evita o tratamento é porque às vezes, evitar tratamento, porque às vezes a forma cutânea de lesão única, com tratamento intralesional, ela pode evadir, né, e ter uma dispersão linfática, tá? As lesões, elas são exuberantemente atípicas, porque são lesões grosseiras, né, que às vezes até podem criar uma questão de negligência da pessoa, né? Eu vulnerabilizar a pessoa, né? Excluir a pessoa que está com aquela ferida horrorosa, né? E existe também a possibilidade da recidiva ou evolução para a forma mucosa, tá? Então tá aqui uma forma cutânea localizada. Lembrem-se que aqui nós temos uma lesão que está infectada, né? Então antes da gente fazer biópsia na borda da lesão, como diz o manual, né? 2/3 para dentro e 1/3 para fora, mas a gente geralmente vai no olhômetro mesmo, na borda, que é onde está a atividade dos macrófagos e dos parasitos, a gente tem que dar uma limpada nessa ferida, ou seja, tratar esse paciente com antibiótico, para que na hora da biópsia, ou seja, para fazer o tratamento futuro e diagnosticar com parasitológico direto, o analista não vê bactéria, não vê cocos gram-positivos ali, tá? Então aqui, olha, uma lesão bem delimitada, bem clássica. E é importante a gente notar que a gente não tem acometimento vascular no entorno, tá? Quando vocês observarem uma lesão, uma ferida diabética, por exemplo, a gente tem um acometimento vascular em uma área muito maior. Então aqui ele é bem localizado, tá bom? Aqui, ó, forma ulcerada infectada, tá? Então essa é uma lesão leishmaniótica, porque foi feito o diagnóstico direto, mas a primeira suspeita é de comprometimento vascular, tá? Então, no caso, em úlceras diabéticas, a gente vê todo esse acometimento aqui, ó, que pode, às vezes, fazer um critério aqui de confusão, né, para diagnóstico, tá? Então, a gente sempre suspeita nessa lesão aqui, principalmente em membro inferior, que é uma questão de diabetes, né? Então vamos lá, pessoal. A leishmaniose visceral, ela é um problema um pouco mais grave do que a forma tegumentar, porque no caso da visceral, ela tem a possibilidade de óbito. E o óbito em relação à leishmaniose visceral, ou também conhecido como calazar, está ligado a muitos fatores do indivíduo, tá? Como estado nutricional, como o imunocomprometimento do indivíduo, o tratamento feito de forma equivocada em tempos passados ou no passado recente, tá? Lembra da aula de leishmaniose? Para quem não está lembrando desse conteúdo, dá uma olhada no vídeo da aula sobre leishmaniose tegumentar, que algumas cepas tegumentares elas podem visceralizar quando o tratamento ele é feito de forma equivocada, ou não diria só o equivocado, mas diria também o tratamento sem o acompanhamento e às vezes repetidos tratamentos, não suspeitar de uma resistência parasitária, enfim. Então são várias consequências, né? E o problema da leishmaniose visceral é que a gente tem o animal doméstico, o cão. Há estudos que falam também dos felinos portando algumas cepas da Leishmania infantum, da Leishmania donovani, ou outras espécies do gênero Leishmania que têm tropismo pelas vísceras. Então, falar da leishmaniose visceral, também da tegumentar, é falar de uma zoonose. Só que, inicialmente, a leishmaniose visceral, ela se tornou uma doença urbana. Então, quando a gente pega ali aquela região de Sabará, aquela região da região metropolitana mesmo ali de Belo Horizonte, a leishmaniose visceral, ela circula na área urbana. E o incriminado na transmissão é o Lutzomia longipalpis, que é um vetor, é um flebotomínio, é um vetor extremamente adaptado ao ambiente urbano.
E a leishmaniose tegumentar, ela tinha mais aquele caráter visceral. A leishmaniose tegumentar, ela tinha mais aquele caráter silvestre. Só que hoje já se é comprovado a transmissão urbana, tá? A minha própria tese de doutorado, ela fala muito da transmissão urbana. Não confundam transmissão urbana com urbanização. Urbanização é você não ter caso e começar a ter caso. Sempre existiu o caso urbano de leishmaniose tegumentar, mas muitas vezes se acreditava que a transmissão era silvestre, era rural, e a pessoa saía da região urbana para ir para a área rural e voltava e era notificada como residente na área urbana. Hoje já é comprovado que há o ciclo de transmissão urbana. Então, cerca de 66% dos casos da ALV no Brasil ocorrem na Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará. Quais condições estão relacionadas a isso? O ambiente, o vetor e o reservatório. Mais frequente em crianças menores de 10 anos, que vão desenvolver os casos graves e óbito. Então, o manejo da LV em criança é muito complexo, porque o tratamento também pode trazer algumas complicações devido à toxicidade, como a gente viu nas drogas para LTA. E 41% dos casos em crianças menores de 5 anos. O sexo masculino é mais afetado. E a principal causa de morte por causa da leishmaniose visceral são as complicações infecciosas, e aí vem a questão das infecções secundárias e o grau de imunocomprometimento em relação ao HIV, por exemplo, e as hemorragias. Então, criança é grupo de risco. E no caso da espécie de leishmania incriminada na leishmaniose visceral, temos a leishmania chagas, temos a leishmania donovani e temos a leishmania infantum. Para tegumentar, nós temos amazonenses, ou o complexo amazonenses, o complexo brasiliensis, leishmania guianensis, chauí, enfim. Muitos livros vão trazer a leishmania chagas como uma subespécie, ou entre aspas, uma raça da infantum. Então escreve-se leishmania infantum chagas. Não interessa inicialmente para o profissional de saúde, enquanto manejo do paciente, a espécie. A espécie, ela entra num viés estatístico para a gente discutir a resistência do parasito, o porquê que o paciente não está respondendo a um tratamento, e para estudos bioquímicos, testes farmacológicos, então para esse outro viés. Porque o tratamento para chagas, donovani e infanto tende a ser baseado nos mesmos protocolos, tá? Então a principal sintomatologia é febre irregular, perda de peso, aumento do baço e do fígado e anemia. O agente etiológico são os trypanosomatídeos, guarda esse nome, porque o grupo ou a família dos trypanosomatídeos entram não só as espécies do gênero Leishmania, no caso Brasil Leishmania chagas, e para tegumentar as outras espécies de Leishmania, mas entra também como trypanosomatídeo o Trypanosoma cruzi. Logo, a sorologia para leishmania visceral, principalmente para o cão, na área urbana, dá muito falso positivo ou reação cruzada com outros trypanosomatídeos. Logo, na área urbana, dizer que o cão é o principal reservatório não significa dizer que o cão obrigatoriamente está infectado quando uma sorologia dá positiva. Um único teste para o cão não classifica o cão como animal positivo. Então, é muito complicado os inquéritos sorológicos e amostrais, quando pega um cão positivo, efetivamente dizer que ele está positivo. Muitas vezes o cão ele está contaminado, mas ele não vai desenvolver a doença. E aí entra aquela discussão: sacrifica o animal, não sacrifica o animal.
num exemplo que foi dado na aula passada, principalmente na aula de leishmaniose tegumentar, muitas cidades sacrificaram os cães vadios, muitas cidades desenvolveram políticas ambientais de tirar de posse do proprietário um cão positivo e o número de casos não reduziu. Então, temos questões ambientais outras para discutir. Os flebotomíneos longipalpis e cruzi são os mais associados a essa transmissão, embora o longipalpis é o mais comum na área urbana. Tá? Temos a transmissão por vetores infectados, que é a principal causa, e temos também transfusões sanguíneas e transplacentária. Por que eu estou colocando transfusão sanguínea aqui? Porque é um viés, é uma possibilidade, mas são casos mais raros, tá? Por quê? Porque hoje se tem um controle maior dos bancos de sangue, tá? Coisa que há 30 anos atrás, 40 anos atrás não se tinham tanto. Então, hoje é passível do órgão público responder judicialmente quando se tem ali um hemoderivado positivo ou com leishmanias ativas, tá? A transmissão transplacentária também a gente consegue ver em modelos de laboratório, mas na prática são muitíssimos raros os casos, tá? Bom, dando de certa forma uma continuidade a uma nova doença, mas vocês vão perceber que ela não é tão nova assim, porque falar da doença de Chagas é falar um pouquinho também da leishmaniose, e vocês vão entender por que eu estou querendo dizer isso, porque os protozoários incriminados, o protozoário, né, na verdade, incriminado na doença de Chagas, ele pertence ao mesmo grupo das leishmanias, ou seja, é também um trypanosomatídeo, só que agora a gente não fala de uma espécie do gênero Leishmania, a gente fala de uma espécie que é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da conhecida doença de Chagas. E eu começo um pouco essa história com esse cidadão aqui, ó, Charles Darwin, porque na sua passagem pelo continente sul-americano, ele foi picado por um hoje conhecido barbeiro, né? E ele descreveu esse ataque voraz de uma espécie de inseto, que ele chamou de grande inseto preto, que é um díptero da família dos triatomíneos, tá? E por ironia do destino, fica aquela questão, né? Se aquele inseto, aquele grande inseto preto que Darwin, que picou Darwin, era de fato um barbeiro competente para a transmissão da doença de Chagas. Porque às vezes a gente existe uma certa questão que os insetos, eles podem ser divididos como um inseto permissivo ou um inseto competente. Aí no caso do vetor, né? O competente é aquele que não só tem o parasita, mas ele tem capacidade de transmitir. Já o permissivo, ele só adquire, mas dificilmente ele vai conseguir transmitir. Mas fica aí um relato histórico de Darwin na sua passagem pela América do Sul, quando ele presenciou, né, ele mesmo foi alvo de uma, como vamos dizer assim, de uma chupança. E coube a Oswaldo Cruz, um sanitarista, um médico sanitarista brasileiro, o título, né, e o triunfo, né, e o prêmio por ter descoberto
na história da medicina e ser o único na história da medicina que conseguiu descrever completamente toda essa doença. Então ele conseguiu descrever todos os aspectos dessa doença que é a doença de Chagas. E quando ele descobre o patógeno, que é o Trypanosoma cruzi, ele homenageia um outro sanitarista, que é Oswaldo Cruz, daí o Trypanosoma cruzi, né? E o interessante é que a doença de Chagas, a nossa discussão ela vai começar porque a doença de Chagas ela inicia a sua história clínica numa cidade mineira chamada de La Sance. Então, quando os mineiros, né, e os profissionais ali estavam desmatando essas áreas, principalmente no sentido nordeste e norte do país, passando pela cidade de La Sance para estruturar e construir a linha férrea. Naquela região, aqueles trabalhadores eles foram muito acometidos pela doença de Chagas. Então foi justamente ali que Carlos Chagas ele conseguiu isolar o vetor, o patógeno e descrever todas as condições da doença. Então nós estamos falando que é esse gênero Trypanosoma, né, e nós podemos também ler como Trypanosoma, mas a escrita é nosoma, ele possui centenas de espécies distribuídas ao redor do mundo. Algumas delas, como o T. cruzi, o Brucei e algumas variações do Brucei, que pode ser considerado às vezes em algumas literaturas como espécies isoladas, como a gambiense, a rhodiensis. Temos também o Trypanosoma rangeli, são as espécies incriminadas na doença, na trypanosomatíase humana. Apenas o T. cruzi existe em território brasileiro e aí a questão de incriminá-lo na doença de Chagas. Outros são transmitidos por moscas e aí temos a doença do sono, né, na mosca tsetse, na África. E temos também alguns trypanossomas que são de interesse veterinário, causando as trypanosomatíases de interesse veterinário. O incriminado nessa transmissão é um inseto hematófago, que é o barbeiro. Importante notar aqui que, no caso das outras doenças transmitidas por vetor, como por exemplo inseto, dengue, chikungunya, malária, a leishmaniose, todas elas são transmitidas pela picada da fêmea. Então a inoculação ela se dá pela probóscide do inseto. O protozoário, no caso a promastigota da leishmania, se multiplica no intestino do inseto, migra para a válvula do estomodeu, a probóscide, e aqui aquele bolo de promastigota não deixa o inseto sugar sangue. Então o inseto acaba regurgitando aquela massa de promastigota para dentro do hospedeiro humano. E aqui na doença de Chagas, o barbeiro macho e a fêmea são transmissores. Mas a transmissão ela não se dá pela picada, ela se dá pelas fezes do barbeiro. Então, à medida que o barbeiro ele exerce o seu hematofagismo, ele absorve o sangue e parte daquele sangue já digerido em todo o trato intestinal posterior, ele vai ser liberado para dar espaço ao sangue fresco. Então é nessas fezes já digeridas, de sangue digerido, que nós temos as tripomastigotas. Logo, quando o indivíduo coça, parte daquele conteúdo vem arrastado para o local da picada. E como vocês podem ver, é um inseto que tem uma probóscide bem rombosa, ou seja, ele cria um orifício considerável. E nesse orifício, nessa porta de entrada, é que as tripomastigotas vão entrar. Então aqui nós temos os principais vetores, as ninfas, né, que são, entre aspas, né,
os filhotes que sofrem uma mudança no seu perfil estrutural até se tornarem de fato insetos adultos. A fêmea, no caso aqui de Panstrongelus mengistus, a fêmea, porque ela tem o ovo opositor, e aqui nós temos o macho, no caso um macho de um Triatoma infestans. Barbeiro, e aí é importante uma questão epidemiológica aqui, para não estender demais essa aula, porque não é interesse do profissional de saúde no sentido de ter o barbeiro na mão do paciente para saber quem é que transmitiu. Existem 3 tipos de barbeiro, entre aspas, não de barbeiro, mas de triatomas. O hematófago, que são esses aqui. Esses 3 são os mais comuns no Brasil. Rhodnius prolixus, Panstrongelus mengistus e o Triatoma infestans, que é o melhor vetor. É o que mais se adaptou às condições urbanas. Esses são mais em ambiente silvestre. Existe o fitófago e o predador. O predador ele é fácil de diferenciar porque ele tem as patas muito densas, grandes, parecendo que literalmente ele fez academia. Mas o fitófago, ele tem uma leve semelhança, mas a diferença básica é que ele tem uma pata muito pilosa. Só que na dúvida, como nós leigos não sabemos diferenciá-los corretamente, para nós tudo é barbeiro. Esses têm hábitos noturnos. Porém, se o ambiente imita um ambiente noturno, eles também podem atacar. Na luz do dia, pregado no muro, não será possível encontrar o barbeiro, tá? Porque vocês vão ver lá na frente, porque era uma questão de moradia, tá? Então essas casas de barro, as casas de pau a pique, onde nesses barros você tem umas fendas por onde o barbeiro pode entrar, então quando você molha esse barro e tira esse barro da casa, você vê as fezes do barbeiro na parede, você vê os barbeiros no interior dessas fendas. Então, guardem que aí um dos critérios de prevenção é melhoria da condição de higiene, não de higiene, mas de moradia. Então, uma questão de alvenaria. A gente tem um ciclo de transmissão que ele é doméstico, tá? Onde nós temos animais domésticos homem, vetor, animal doméstico homem, vetor. Existe o ciclo silvestre, que são os vetores silvestres, animal silvestre, vetor silvestre e assim por diante. E a gente tem um ciclo paradoméstico, que é quando nós temos uma moradia próxima a uma área silvestre, e aí fica muito difícil a gente separar esse peridomicílio, porque ele pode ter 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro, mas esses animais silvestres transitam próximo ao ambiente domiciliar. Os triatomíneos silvestres também transitam próximos ao ambiente domiciliar. E o interessante é que o barbeiro ele não tem um hábito de voo, tá? Dificilmente a gente vai ver esse inseto voar, tá? Temos os reservatórios silvestres, então nós temos os roedores, os edentados, né? Então, esses animais, eles naturalmente se adaptaram à transmissão como reservatório e à infecção pelos vetores, então eles mantêm esse ciclo muito bem estabelecido no ambiente silvestre. Qual é o problema? É quando o ser humano ou os animais que vivem no peridomicílio ou domiciliados invadem esse ambiente ou permitem com que o vetor se adapte ao ambiente, tá? Existem várias formas de transmissão, como é listado nos livros de parasitologia. A forma direta, quando há a picada do barbeiro e a defecação do barbeiro no local da picada e a pessoa coça, é a mais comum e é a ampla transmissão da doença de Chagas se dá por esse mecanismo. Da mesma forma que eu fiz com a leishmaniose visceral, eu coloquei bancos de sangue aqui apenas para mostrar que
há na literatura essa discussão, mas que no Brasil, Minas Gerais, o estado de onde eu estou gravando essa aula, o Hemominas ele é muito robusto. Então, seria um problema de saúde pública grosseiro se nos bancos de sangue, nos hemoderivados, tivesse a possibilidade de transmissão. Não quero dizer aqui que em algum lugar do Brasil talvez isso não aconteça, mas hoje a política do Ministério da Saúde ela é muito bem estruturada. Então vamos lá, pessoal. Essa vai ser a última aula revisional da parasitologia, tá? E aqui eu vou falar um pouco da toxoplasmose adquirida. Lembrando que quem estiver estudando pelo livro do Luiz Rey, que é esse aqui, azulzinho aqui, ó, perto dessa heroína que está aqui, ele vai trabalhar a toxoplasmose em 2 cenários. No hospedeiro definitivo e no hospedeiro intermediário. Só que lembra que para nós considerarmos um hospedeiro como sendo definitivo e o outro para ser o hospedeiro intermediário, eu preciso saber onde a reprodução sexuada acontece. Nesse caso, aqui na toxoplasmose, temos o gato, não só o gato, mas eu estou dizendo por ser um tipo de animal que está mais próximo ao convívio do ser humano, tá, ali diretamente, compartilhando o mesmo ambiente que a gente. E, em tese, nós somos os hospedeiros intermediários porque a reprodução sexuada não acontece em nós. Vale ressaltar que na primeira aula de parasito, então recomendo você, e aí que é novo no canal, que está chegando agora, ou que já é meu aluno, dá uma olhada na primeira aula de parasito, que eu falo que os parasitos eles têm uma classificação de acordo com o seu estilo de vida. Então, existem parasitos que têm ciclo de vida complexos e que têm alternâncias em fases da vida, como, por exemplo, o toxoplasma. Ele tem uma alternância na vida sexuada e assexuada, onde as formas que estão infectando o hospedeiro definitivo podem assumir o formato de taquizoíto ou bradizoíto e, em alguns casos, no caso as formas de multiplicação, se transformarem nos gametocitos e aí ter a fusão dos gametas, tá? Gametas, né, entre aspas, né, mas é o protozoário, uma fase de vida do protozoário. Então, temos o gato como definitivo. O que não impede, tá? Para outras doenças, no caso ateníase e cistercose, que nós vamos ver mais à frente, a gente ter nos livros a ideia de que o porco ou o boi é o hospedeiro definitivo, mas também podendo ser o intermediário da mesma forma que o homem, sendo definitivo intermediário, de acordo com a forma do ciclo, ou qual fase do ciclo do parasito ele adquire, ok? Muito bem. Então aqui nós estamos falando de uma zoonose, então uma doença comum dos animais silvestres que chega pro habitat humano graças à nossa exposição e à nossa vivência com esses animais. Nós estamos falando de uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii. Tá? Ele é um parasito intracelular obrigatório. Então temos somente os vírus como parasitos intracelulares obrigatórios? Não. Nós temos também protozoários intracelulares obrigatórios, nós temos bactérias intracelulares obrigatórias, nós temos outros organismos que necessitam estar dentro da célula para que o ciclo continue. Tá? Ele é um parasito cosmopolita, ou seja, nós encontramos esse parasito em todos os locais do mundo. Tá? Em algumas áreas com uma maior incidência em relação a outras. É um parasito de alta infecciosidade, ou seja, um parasito que consegue ser passado de forma muito rápida para os hospedeiros, mas ele desenvolve uma patogenicidade baixa. Tá? Esse é um perfil natural desses organismos que são altamente infecciosos. Quanto mais infeccioso,
seja, quanto mais eu transmito e quanto mais eu, digamos, permito que esse agente seja passado de um para o outro, menos patogênico ele é. Isso é uma questão adaptativa, de certa forma. Uma das ideias é que se eu mato o meu hospedeiro antes do meu ciclo de vida acontecer, eu também estou sendo eliminado. Isso não é uma vantagem evolutiva, tá? Nós temos os hospedeiros definitivos, que são os gatos e outros felinos, e os intermediários, que são as aves, os mamíferos, e nós podemos dizer que somos os hospedeiros acidentais. Então, nesse filo apicomplexa, nós encontramos o toxoplasma e nós encontramos também o plasmódio, tá? Causador da malária. Temos outras doenças, por exemplo, causadas por Cryptosporidium, isospora, mas o que seria para nós aqui de extrema importância é o toxoplasma, e mais importante do que o toxoplasma do ponto de vista da clínica são os protozoários do gênero Plasmodium, tá? Do ponto de vista da etiologia, nós podemos dividir o toxoplasma em três genótipos clonais, ou podemos chamar de sorotipos ou de cepas, tá? Que tendem a ter um curso clínico mais predisponente a uma condição. Diga-se de passagem, todos os três podem causar a mesma condição? Sim, mas o percentual de associação a um sorotipo a uma condição tende a ser maior do que o outro, tá? Então nós temos o tipo 1, que é associado à doença congênita. Temos o tipo 2, que é o genótipo mais frequente nas infecções humanas e o mais frequente em reativação dos imunocomprometidos. Lembrando que os imunocompetentes, eles tendem a ser assintomáticos, e assintomático a gente não trata, porque a gente não tem ativação dos plasmódios, dos toxoplasmas. Temos o tipo 3, que é o mais comum em animais e raro em humanos. E se pensarmos no estágio de desenvolvimento desse parasito, nós temos o oocisto, e dentro do oocisto nós temos o esporozoito, que é a forma de resistência e a forma transmitida pelas fezes do gato, pelo coraçãozinho de galinha, pela carne de carneiro, enfim. E esse oocisto, onde no seu interior nós temos o esporozoito, ele pode permanecer viável no ambiente por vários meses no solo. Temos o esporozoito, que sai do oocisto e é a forma altamente infectante do toxoplasma, e é a forma que vai iniciar o seu ciclo no hospedeiro. Temos o taquizoito, que é uma estrutura ovalada e em forma de lua crescente. É uma forma proliferativa no ambiente intracelular, então é uma forma que está associado à infecção ativa, enquanto que o bradizoito é uma forma latente, de baixa multiplicação no hospedeiro intermediário. E o bradizoito, ele vai incistar, digamos assim, não que forma um cisto, né, mas ele vai invadir a musculatura, ou o encéfalo, ou a retina. É por isso que muitas vezes o paciente tratado, né, ele pode ter o desaparecimento dos sintomas, mas por uma questão associada ao hospedeiro, né, no caso humano, queda da imunidade, ou uso de corticoide, ou uso de imunossupressor, ou uma doença que causa imunossupressão, essa doença ela pode se reativar, digamos assim. Então o bradizoito volta a se multiplicar rapidamente, então bradizoito, taquizoito, ok? Então é um ciclo, né, que tem como principal forma de transmissão as fezes do animal, tá? A ingestão de carne crua ou mal passada, principalmente o coraçãozinho de frango, né? Ele tende a
permitir que esses animais contaminados infectem o ser humano. E aqui eu posso estar falando uma coisa muito aberrante, mas eu gostaria de gerar esse pensamento, tá? Eu gostaria de gerar esse tipo de conhecimento. E até mesmo uma discussão, né? Se um determinado público tem somente aquela fonte alimentar para comer, e nós, enquanto agentes de saúde, sabemos que existe uma chance daquele alimento estar contaminado. A gente pode simplesmente dizer para esse paciente jogar fora o alimento? Eu gostaria de fazer essa reflexão. Será que se nós educarmos essa pessoa para que, independente se o alimento, a carne ali está contaminada, mas ele não sabe a procedência do alimento, será que não poderia ser instruído a pessoa para que ele aqueça o alimento? Então, pensarmos numa ideia acima de 60 graus por 30 minutos, o calor é uma forma de erradicação das formas viáveis de um parasito, né? Então fica aí a discussão e a reflexão. É óbvio que por uma questão sanitária, a lei é muito clara, a gente deve descartar aquilo. A questão é que nós sabemos que existem pessoas que são extremamente vulneráveis e às vezes a única ingesta proteica é uma carne de um animal que ele criou ali no terreiro, ali no cercadinho, e é a única fonte que ele tem de alimento, tá? Para além da transmissão do gato, então as fezes contaminam a água, contaminam o alimento, e se nós não damos um devido tratamento, temos a forma de contaminação. Então nós estamos associando a toxoplasmose a uma doença cosmopolita, como já foi dito, que está ali distribuída no mundo inteiro. Obviamente, onde as questões higiênicas elas são mais precárias, tendem a ter uma incidência maior e, consequentemente, uma prevalência maior de casos, tá? Então, os hábitos e a condição de vida da população determina muito, a idade determina muito e o clima que favorece essa transmissão devido à permanência. Bom dia, pessoal. Essa é uma série de 3 vídeos. Na verdade, são os 3 principais protozoários cavitários que infectam o ser humano e, na verdade, são os que seriam de maior importância médica. Então, nessa série de 3 vídeos, eu vou falar da amebíase, da giardíase e da tricomoníase, tá? No caso da tricomoníase, nós estamos falando de uma IST, tá? Já no caso da ameba e da giardia, são 2 protozoários entéricos, ou seja, que habitam o trato intestinal. No caso da amebíase, nós vamos também abordar um pouco das outras amebas de vida livre, que podem ou não causar doença, tá? Então, a tricomoníase é causada pelo agente etiológico Trichomonas vaginalis. E cuidado com o agente etiológico, porque agente etiológico difere de transmissor, tá? São conceitos básicos que eles não podem ser confundidos, porque as ações elas podem estar focadas no agente etiológico e as ações elas podem estar, quando houver, relacionadas ao vetor, né, ao transmissor, ok? Com dados não muito confiáveis e pouco atualizados, porque nós estamos falando de uma doença que ela acaba não entrando, de certa forma, no rol das doenças negligenciadas, mas é uma doença que não é mais uma notificação
compulsória, acredito eu que nunca foi, tá? Essa informação não é tão precisa mais, mas a tricomoníase era uma doença que a tricomoníase enquanto doença era um dos principais casos de diagnósticos de doenças diagnosticados entre 2005 e 2008. Então, enquanto IST, ela tem uma transmissão razoavelmente alta, uma incidência razoavelmente alta, e aí esse razoavelmente, porque isso pode variar em países que são marginalizados, ou países onde as práticas sexuais elas não são ali seguras ou instrucionais, ou seja, uso de preservativo e tudo mais. Então, é uma doença que ainda persiste, é uma doença que a gente pode falar sim nela de resistência medicamentosa, tá? Então nós já temos descrito na literatura de casos de transmissão pela tricomoníase enquanto rol de infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela é transmitida mundialmente, obviamente em áreas de maior pobreza ela incide muito mais, tá? Ela é a doença viral, não viral mais prevalente, atinge principalmente mulheres em idades entre 16 e 35 anos, e porque esse espectro, dessa faixa etária, devido ao fato de precocemente as mulheres estarem iniciando a sua vida sexual e a alternância entre múltiplos parceiros, tá? Então favorece nessa faixa etária uma incidência maior, o que não quer dizer que nas outras não possa ter, tá? A África é uma área de incidência considerada alta, e nas Américas uma incidência maior, principalmente abaixo do Caribe, tá? Então vocês vão observar que em áreas onde a gente tem um desenvolvimento, um IDH maior, e que a gente tem uma questão até mesmo religiosa, que nós estamos falando ali do Oriente Médio, tá? A incidência e a prevalência são menores. Incidência e prevalência são menores, mas o que não quer dizer que pessoas infectadas não estão procurando serviço de saúde. Também é uma outra relação que a gente estabelece, tá? Então, a tricomoníase, ela entra num critério socioeconômico muito prevalente, tá? Ela sobrevive em água tratada e em piscinas, ou seja, a prática sexual não será uma única forma de transmissão da doença. Um número médio de 50% das mulheres positivas, diagnosticadamente positivas, sorologicamente são assintomáticas. Não é uma zoonose, então nós estamos dizendo que é uma doença transmitida pessoa a pessoa, tá? E você tem maior número de casos de tricomoníase em pessoas que são soropositivas para o HIV. Isso se dá pela resposta inflamatória que o tricomonas causa em relação à pessoa HIV. Ou seja, uma pessoa imunocomprometida, ela tende a ter uma predisposição maior em, já sensível, permitir a proliferação do tricomonas. O que para muitas pessoas que são saudáveis, o tricomonas, mesmo em pessoas infectadas, ele pode simplesmente não se instalar e a infecção ela aborta, né? Ou seja, o próprio organismo da pessoa elimina a tricomoníase. Então, para que a doença se perpetue, o comprometimento imunológico ele precisa também estar presente na pessoa. Então, por isso que uma pessoa HIV positiva, soropositiva, ela tende a desenvolver mais tricomoníase caso ela esteja infectada pelo Trichomonas vaginalis, tá? Então, os mecanismos de transmissão da doença, a relação sexual é a mais frequente, temos a durante o parto, então dizer que ela de fato é uma infecção sexualmente transmissível não é bem por aí.
Outras formas de transmissão, roupa íntima ou de cama e as instalações sanitárias. E aí, meu prezado aluno, se você sabe as principais formas de transmissão da doença, você consegue estabelecer as principais formas de prevenção, tá? Então, se relação sexual, o diagnóstico dos parceiros e o tratamento dos parceiros, então não só o homem e a mulher, ou a mulher, mas os dois. Se durante o parto, tratamento da mãe antes do parto ou parto cesariana, fervura das roupas íntimas ou de cama e a melhoria das instalações sanitárias e higienização das instalações sanitárias, tá? O ciclo de vida envolve os trofozoítos, que é a forma ativa, tá? Lembrando que os cistos são as formas de resistência no ambiente. Eles se reproduzem por divisão binária longitudinal. Bom dia, pessoal. Essa é a segunda aula dos protozoários cavitários, né? A primeira foi a tricomonise, que é uma doença de trato geniturinário. E agora, a giardia e as amebas, que é a terceira aula, serão as aulas dos protozoários que invadem, não que invadem, mas que se instalam no trato intestinal. A diferença da giardíase para a ameba é que a giardíase ela causa uma diarreia explosiva. Então o paciente ele não chega a ir ao banheiro. Fora que o odor das fezes da giardia é um odor característico da giardíase, coisa que para as outras doenças diarreicas a gente tem apenas ali o odor fecal mesmo, tá? Então aqui na giardíase nós temos o protozoário Giardia lamblia, que também em algumas literaturas pode ser chamado de Giardia duodenalis ou até mesmo de Giardia intestinalis. Mas o mais aceito é o termo Giardia lamblia para descrever um protozoário que vive no trato digestório, principalmente ali na região do duodeno e do jejuno, ok? Então, a Giardia lamblia, né, é um parasito que infecta vários mamíferos e homens, tá? Então fica aí já a ideia de que as fezes de outros mamíferos que transitam muito bem próximo ao ser humano podem contaminar o solo e, consequentemente, contaminar os alimentos que são ali utilizados pelo ser humano, tá? A característica principal é que são trofozoítos em forma de pera, a gente fala que é um formato piriforme. A giardia também tem um formato piriforme, da mesma forma que o tricomonas tem, tá? Então são dois protozoários ali de formato piriforme, tá certo? Ela é uma doença cosmopolita e ela está relacionada principalmente a áreas onde não se tem tratamento adequado de água e esgoto, não se tem hábitos higiênicos satisfatórios, tá? Atinge grande parte das crianças, principalmente nos primeiros meses e nos primeiros anos de crescimento, porque é comum a criança ser porca, tá? Então, ser criança é ser porco, e aí eu não estou sendo preconceituoso contra a criança, não quero que vocês entendam dessa forma, mas criança tem naturalmente, aí a psicologia pode explicar isso, ela tem fases, né? Aquela chamada fase oral anal, em que a criança pega tudo que está no chão, põe na boca. Para a criança, até ali a média dos 6 anos, hábitos higiênicos para ela não fazem tanto sentido, né, quanto para os adultos, né? Fala assim, lave a mão, tá, mas criança rói a unha, rói o dedo, põe o dedo na boca, pega coisa que está no chão, passa a mão no animal e põe na boca, tá? Então,
é um público ali mais favorecido ao desenvolvimento da giardíase, tá? Existem alguns surtos epidêmicos, mas esses surtos eles são vinculados por água, tá? Ao contrário do Trichomonas vaginalis, que não tem uma forma clássica do cisto, e sim um pseudocisto, tá? Na giardíase existe a forma de resistência, que são os cistos, e ele é muito importante para a coleta de material para diagnóstico, já fica aí a dica, tá? Os cistos são os responsáveis pela transmissão. Então, com uma pessoa contaminada, ela se contamina porque ela ingeriu o cisto. Por onde? Água e alimentos contaminados. Transmissão direta pelas mãos, a transmissão fecal-oral. As merendeiras, né, quando elas não são instruídas a lavagem das mãos correta, aquelas pessoas que estão preparando os alimentos, elas podem contaminar o alimento e, consequentemente, contaminar as pessoas. Período de incubação entre 1 a 4 semanas, a depender do estado imune da pessoa, com a média de 7 a 14 dias. Tá? Esses são os protozoários mais primitivos que a gente tem. Tá? Ele tem característica de procarioto e de eucarioto. Tá? Ele tem membrana nuclear e citoesqueleto, por isso que ele se assemelha ao eucarioto, mas ele não possui mitocôndria também, nem nucleolo, e para quem não lembra o que é nucleolo, é basicamente RNA ribossômico. Tá? Possui uma organela muito parecida com a mitocôndria, chamada mitossoma. Ele tem metabolismo anaeróbio, tá? Embora ele possa produzir muita quantidade de ATP em relação ao anaeróbio, a bactéria anaeróbia clássica, tá? E utiliza glicose e armazena grânulos de glicogênio, tá? Então, como foi dito anteriormente, ele tem a simetria bilateral e ele é um protozoário piriforme, formato de pera. E é fácil o diagnóstico dele pela morfologia porque ele tem grandes flagelos e flagelos politríqueos, né, emergindo de várias áreas do corpo, ok? O trofozoito, que é a forma ativa e que vai causar os sintomas da doença, habita o duodeno e parte do jejum, como dito anteriormente. Eles estão ali aderidos às criptas, ou aderido pelo flagelo, ou por proteínas de adesão, tá? Como dito, o metabolismo é anaeróbio, ele é aerotolerante, então ele tolera a presença de oxigênio, mas ele não se reproduz na presença de, tá? Ele se desloca no meio. Ei pessoal, boa noite. Esse é o terceiro vídeo da série das amebas, na verdade, dos protozoários cavitários, né? Falei um pouco da giardíase, falei da tricomoníase e agora da amebíase. Então, eu vou tentar montar essa explicação baseada em diversos olhares a respeito dessa doença, tá? Porque antigamente se falava de uma ameba específica, que era a Entamoeba histolítica, que era a responsável por causar abscesso intestinal. Ela perfurava a vilosidade intestinal, então ela emitia proteínas de membrana da própria ameba que degradavam vilosidade, causava disenteria. Tudo bem. Hoje nós já temos uma ideia de que, além da Entamoeba histolítica, o que era dito como comensal, que era a Entamoeba dispar, hoje também está associado a casos de amebíase. Ok. Então, primeiro, se tiver um biólogo assistindo essa aula, saiba que na classificação de parasito, a Entamoeba histolítica é um parasito porque ela estabelece uma relação ecológica de parasitismo com o seu hospedeiro. Que a Entamoeba dispar, ela é um parasito comensal, ou seja, ele estabelece uma relação não prejudicial. Para
os profissionais da saúde, tá? Tanto entamoeba histolítica quanto dispar podem causar doença. Então elas podem causar amebíase. E para além dessas duas, existe a Indolimax nana, que basicamente 80% da população que não tem acesso ao saneamento básico, pessoas que aí não limpam caixas d'água, tem a Indolimax nana, tá? Temos a Cantamoeba, temos a Negléria, que são amebas de vida livre, mas que também podem causar doenças em indivíduos com comprometimento significativo da resposta imune, tá? Mas há vantagens além de tragédias que o tratamento da amebíase, enquanto doença, da questão entérica, ela é a mesma para todas elas, salvo algumas exceções, dado a gravidade da doença. Tá? Então pausa essa parte do vídeo, porque nesse pedaço do vídeo vai estar descrito um pouco do que eu falei no início dessa aula, que a entamoeba histolítica e a entamoeba dispar são as principais causadoras da amebíase, e aí nós estamos falando de doença de trato intestinal. Obviamente que a entamoeba histolítica ela é mais grave em relação à dispar, porque na entamoeba histolítica nós temos a formação de diarreias sanguinolentas, ou seja, da disenteria. E se você não é um profissional que tem uma acuidade visual muito grande, você vai confundir entre as morfologias da entamoeba histolítica e dispar. Porque a entamoeba histolítica e dispar se diferenciam umas das outras principalmente pelo número de núcleos que elas possuem. Tá? Então, a entamoeba histolítica ela apresenta vários graus de virulência, ela é invasiva, ela apresenta diversas formas clínicas e de cada 4 casos são assintomáticos. Já a dispar não causa erosões da mucosa intestinal e a maior parte é assintomático e é uma colite não disentérica, ou seja, simplesmente diarreia, ok? Mas, independente dos dois, você tem o mesmo tratamento. O que é complicado pelo fato de toda doença diarreica, a gente não fazer cultura para de fato diagnosticar, a gente não fazer PCR para de fato diagnosticar. A gente faz simplesmente uma casuística clínica e muitas vezes os surtos amebianos são classificados como viroses, tá? Porque a sorologia é cara, PCR é muito caro, cultura também é caro, ou às vezes a cidade, como no estado de Minas Gerais tem muito disso, né? Os distritos, os córregos, fulano de tal, córrego não sei o que das quantas, dificulta o acesso do serviço de saúde a esses diagnósticos. Então vai tudo como virose. Mas se nós fizéssemos um inquérito parasitológico fecal, nós teríamos mais de 50% das pessoas positivas para ameba. Então, nós temos todas essas pessoas que são diagnosticadas com ameba são pessoas que apresentaram sintomas. Então, se as que apresentaram sintomas estão em número elevado, as assintomáticas, elas representam, as pessoas positivas, né, no caso, mais assintomáticas, representam 3, 4 vezes mais do que esse valor da incidência, tá? E é interessante que, eu já falei isso em outros vídeos, fica aí, né, para vocês procurarem no canal mais vídeos sobre parasitologia, e vocês vão perceber que, de certa forma, eu acabo me tornando um pouco repetitivo nessa fala, mas tratar quem está doente é prevenção, tá, gente? Porque se você evitar que essa pessoa contamine o ambiente, você está prevenindo que outra pessoa pegue. Então fica aí a dica para os que não acreditam que tratar quem está doente é forma de prevenção.
tá? Então, mecanismo de transmissão, ingestão dos cistos. Então, o diagnóstico de cisto é em fezes sólidas. Fezes diarreica, nós estamos vendo a ameba em si, com os seus pseudópodes. Os cistos de ameba podem sobreviver por até 30 dias no meio, tá? Eles precisam da ação do pH do estômago para sair do cisto, desencistar. É um fator de estímulo, além do que eles resistem também ao pH ácido do estômago. Eles sobrevivem às enzimas digestivas, eles sobrevivem ao pH alcalino, eles desincistam no intestino delgado e causam um problema no intestino grosso, tá? Se você ingerir o trofozoito, então muito cuidado com isso. O trofozoito, que é a ameba, a ameboide mesmo, que é a forma patogênica, digamos assim, a forma patogênica, o trofozoito é destruído no estômago. O cisto sobrevive. O cisto precisa do suco gástrico, mas o trofozoito não sobrevive, tá? Então, as formas do parasita, desde a forma encistada até a formação de um novo cisto, passa pelo metacisto, que é uma fase de desencistamento, e o trofozoito, que é a forma que vai gerar as colites, os abscessos, enfim, tá? Então, cisto, fezes sólidas, e trofozoitos, as fezes diarreicas, para a gente encontrar essa forma, tá? Então, essa divisão entre forma de resistência e forma de vida livre, tá? Então, trofozoito, né, é um núcleo, já o cisto pode variar de 1 a 4, no caso da histolítica, e 1 a 6, 1 a 8 na dispar, tá? Tanto trofozoito quanto o cisto são eliminados nas fezes. A diferença é que o trofozoito a gente vai encontrar de novo, né, nas fezes diarreicas e os cistos nas fezes sólidas, tá? São organismos que são principalmente anaeróbicos, tá? Podem sobreviver a uma concentração razoável de oxigênio, mas eles são anaeróbios, eu não posso dizer que ele é estrito, tá? E a principal fonte energética é a glicose, tá? Ele metaboliza principalmente o etanol, acetatos e CO2 como produto de liberação após a degradação da glicose no ciclo da glicose, tá? Então, o trofozoito de ameba, que está no canto direito do vídeo de vocês, ele é pleomórfico, porque ele não tem forma. É um protozoário ameboide. E no centro da imagem, à esquerda de vocês, a gente tem um trofozoito, tá? Ele se move emitindo pseudópodes, por isso o formato ameboide. E quando a ameba morre, ela não tem condição de emitir pseudópodes, então ela fica esférica, uma bolinha, literalmente. Ok? O desencistamento, como eu disse, se dá inicialmente pelo estímulo do pH no estômago, tá? Só que o desencistamento completo ele irá ocorrer justamente no intestino delgado e a sintomatologia será no intestino grosso, tá? E o habitat final é a luz do intestino grosso, onde toda a clínica diarreica ou disentérica vai acontecer, tá? Do ponto de vista das formas clínicas e sintomatologia, boa parte dos casos, a maioria dos casos, ela é assintomática. A forma intestinal não invasiva, você tem dor abdominal e diarreia, 6 ou mais episódios por dia. Pode ficar crônica, porque a ameba comensal, no caso da dispar, faz parte do seu trato. A forma invasiva, colite amebiana aguda, disenteria grave, úlceras intestinais e abscessos, principalmente abscesso hepático, quando ela migra do intestino para o fígado, tá? Temos as formas extraintestinais, no fígado, mais comum, no pulmão, no cérebro, mais raro, e na pele, próximo aos órgãos genitais, principalmente nas meninas, porque o trato digestório feminino está intimamente próximo ao trato geniturinário. A ameba, ela tem os fatores líticos
que é o mecanismo de agressão. Ela libera proteínas de sua membrana, formando poros no trato intestinal. A gente chama isso de ameboporo. E é justamente por esses ameboporos que ela vai criar uma microlesão, ela vai ingerir hemácias ali e fagócitos daquela região. E esse ameboporo ele vai continuamente sendo aberto porque gradativamente a ameba ela vai invadindo esse ameboporo e vai fazendo lesões maiores na velocidade intestinal, tá? Então, sintomas básicos da amebíase intestinal: diarreia, colite, úlcera, perfurações, peritonite, apendicite, amebomas, né, que são os processos inflamatórios em torno de uma massa de ameba, tá? E temos a forma aguda fulminante, que tem um rompimento de partes significativas do trato intestinal, causando um intenso sangramento no indivíduo, podendo ser, não obstante, letal, tá? E da mesma forma que a ameba te agride, o hospedeiro ele também gera alguma defesa, como por exemplo a produção de mucinas, tá? Que dificulta a adesão do parasito na mucosa, tá? Tem as glicosidades, que são produzidas pela nossa microbiota, então por isso que é sempre importante nós estarmos com a microbiota saudável. E também a resposta imune, principalmente IgA secretora, tá? O diagnóstico da amebíase, tanto dispar quanto histolítica, é o clínico: diarreia e síndrome do cólon irritável. O que para alguns profissionais, gente, de novo, pode parecer com virose, né? E aí o tratamento ser feito de forma muito negligenciada, digamos assim, tá? O ideal seria o parasitológico de fezes, tá? E você, médico, que estiver vendo essa aula, sempre peça um exame parasitológico de fezes para o seu paciente, mesmo que na atenção básica ele esteja fazendo um check-up. Porque você sempre vai encontrar ameba ali. Endolimax nana, entamoeba histolítica de espaço, vai dar cistos de entamoeba, né? E aí faz sentido você prescrever para esse paciente profilaticamente o uso de metronidazol, né? A cultura de fezes ela é um pouco desusada porque entende-se que a cultura ela tá mais um viés para prognóstico, para perspectiva de tratamento, prospecção de tratamento, tá? Então essa é a forma direta. O imunológico é ELISA para detecção de antígeno ou nas fezes, ou soro, né? Sangue. Temos um outro direto que é a PCR, né? Que você consegue distinguir em espécies, mas não é lá tão necessário porque o tratamento ele é o mesmo. Quais são os problemas? É o diagnóstico diferencial das amebas, vida livre não patogênica, histolítica E. coli, histolítica dispar. Mas, não interessando para você qual ameba está causando a amebíase, se você fechou o diagnóstico correto e no laudo, no exame laboratorial tem cistos de ameba, o tratamento ele é feito da mesma forma, tá? Porque aí há uma diferença entre essas amebas, tá? Há uma diferença tanto entre os trofozoítos quanto os cistos, porque na histolítica você tem menos núcleo, na coli e na dispar você tem mais núcleos, tá? A histolítica ela tende a resistir um pouco mais a tratamento, tá? A dispar, hoje, sabendo-se sabidamente causadora de doença, ela é muito mais assintomática e muito mais responsiva ao tratamento do que a histolítica. Então o tratamento tá aí, ó, secnidazol 2 gramas via oral, dose única, primeira escolha, né? Ou pode ser também o metronidazol, né? Então se você opta ou pelo metronidazol ou pelo secnidazol, e para tricomoníase e giardíase o metronidazol é o melhor para a primeira escolha, variando de adulto para criança,
é ideal que você faça o tratamento e você tenha segurança de que essa medicação está pegando várias outras formas, vários outros parasitos. O que é prudente se fazer é justamente repetir o tratamento 15 dias depois, em média. E lembrando que tratar o paciente sem tratar o ambiente não é uma das medidas únicas, né? Ou tão eficazes, porque a pessoa volta para você se você não orientá-la nas medidas de tratamento, tá? As formas graves é o metronidazol, a primeira escolha, quando a gente tem disenteria e abscessos, e aumento da dose, tá? De metronidazol de 750 mg agora, ao invés de 500 gramas, tá? Profilaxia está relacionada à educação em saúde, saneamento básico, educação sanitária, tratamento de água, controle de alimentos, tratamento das fontes de infecção, cuidados com a higiene pessoal, tá? Vacina é experimental e pouco eficiente, tá? E o alvo é o trofozoito, que a droga vai atuar, impedindo que ele também se forme cistos e mate o trofozoito, tá? A cantamoeba é um tipo de ameba que também causa amebíase, né? Então a gente tem a cantamoeba cubersoni, polifaga, ou polífaga, que alguns chamam, riquete ou castellani, que são amebas que hoje estão sendo bem estudadas e bem polemizadas, tá? Mas que também é uma ameba de vida livre que tem o potencial patogênico, também nas mesmas formas que as demais amebas. Trofozoito, que é a forma patogênica, e o cisto, que é a forma de resistência. O problema da cantamoeba é a infecção ocular, as ceratites provocadas pela cantamoeba, tá? Então, é uma infecção que se dá pela mão no olho, né? Então, quando a pessoa tem uma microlesão no olho, por lente de contato, por exemplo, e a mão contaminada, ela pode ter uma contaminação, tá? Então, fica aí a dica de questão higiênica, né, das mãos e quando for trocar a lente, tá? Ela pode causar também encefalite, amebiana granulomatosa, tá? Infecção cutânea, tá? Em pacientes com imunodepressão, tá? Associando a necrose grave, o apodrecimento da pele, tá? Então a gente observa essa pele bem furada, parecendo que ela teve catéteres sendo inserido ali na pele, tá? Com um tecido bem edemaciado, com um tecido com uma pigmentação interna semelhante a um roxo, né? Então isso aí é uma suspeita de acantamoeba, tá? Temos também uma ameba oportunista, e se ela é oportunista, ela só invade quando o sistema permite, ou seja, comprometimento imunológico. E aí nós temos a Naegleria fowleri, tá? Que tem uma diferença das outras, que ela sobrevive muito bem à temperatura, tá? E essa Naegleria, ela está muito associada a meningoencefalites, tá? Então, muitas vezes, as meningoencefalites, elas estão associadas à Naegleria. Ela é um parasita oportunista e as infecções causadas por ela são um pouco mais raras, porque justamente ela está associada ao comprometimento imune do indivíduo, né? Mas quando ela infecta, a doença ela é fulminante, tá? E ela causa uma meningoencefalite necrosante hemorrágica, tá? Logo, o diagnóstico dela é pesquisa do líquor, mesmo que se faça para meningite, pesquisa de trofozoito com base no líquido, ceratite, exame direto e cultura. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, inscreve, compartilha, dá o like e esperem que mais vídeos irão aparecer aqui no canal. Um abraço.